André Luiz, em uma de suas experiências no plano espiritual, ele se depara com um caso muito curioso, aonde um espírito que está em tratamento nas câmaras de retificação, ele é assombrado por uma visão de um monstro, uma assombração diabólica que o atormenta. Nós vamos falar sobre esse assunto com base nas experiências de André Luiz no plano espiritual. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e vamos para o nosso vídeo. André Luiz, ele está ali nas câmaras de retificação. Lembrando que esse é um local que fica muito próximo das zonas inferiores. Os espíritos que ali estão recebendo tratamento, eles não suportam a luz. Então, dentre as experiências que André Luiz viveu ali, nós conheceremos hoje a história de Francisco. Francisco chama a atenção de André Luiz pelo fato dele estar ali em tratamento e ele procura a ajuda de Narcisa. Narcisa é uma das auxiliares da saúde ali nas câmaras de retificação que está acompanhando André Luiz nas suas experiências. Francisco chama a Narcisa de forma desesperada e ele relata, ele clama por socorro, ele diz que está com um terrível medo e fala as seguintes palavras: Narcisa, o monstro está aqui de novo, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. E Narcisa diz para Francisco: acalme-se, acalme-se, você ganhará serenidade e alegria. Eu vou te ajudar, mas a maior parte do esforço é você que vai fazer. Conforme Narcisa vai conversando com Francisco, ele vai se acalmando, ele se acalma, mas de forma abrupta e repentina, ele desperta novamente para o pavor e para o pânico. E ele fala: Narcisa, o monstro está aqui de novo. Ele está cheio de vermes. Eu estou com muito medo e preciso de ajuda. Mais uma vez, Narcisa entra com umas palavras, explica para Francisco que da mesma forma que uma esponja absorve uma substância venenosa, ele precisa espremer essa esponja para que o líquido venenoso possa ir saindo de forma gradual. E nesse momento, ele já está chorando copiosamente de desespero, de dor, de pânico. E Narcisa não vê outra saída a não ser aplicar-lhe um passe magnético. Narcisa, então, aplica esse passe em Francisco e ele vai se acalmando, e então, ao fim do passe, Narcisa pede para uma das auxiliares que lhe traga uma água magnetizada para que Francisco a tomasse, e ele então, ao beber a água, ele acaba adormecendo. André Luiz acompanha toda essa situação, toda essa cena, e é nesse momento que ele acaba perguntando para Narcisa do que se trata. O que é esse ser diabólico que o assombra e que André Luiz não enxerga? Ele até pergunta para Narcisa: você consegue vê-lo? O que é isso? O que isso significa? E Narcisa então traz as elucidações para André Luiz, dizendo que Francisco, quando em vida, ele desencarnou de forma abrupta também, de forma muito repentina, causada por sua própria imprudência. Ele sofreu um acidente gravíssimo
desencarnou e ficou ligado ao corpo. Tamanho era o apego dele ao corpo e aos bens materiais. Então, durante o seu sepulcro, ele ficou ligado aos despojos durante muitos anos, durante muito tempo, e os socorros das equipes espirituais do plano espiritual superior de nada valeram, porque Francisco bloqueava os caminhos mentais que permitiriam esse socorro. E no momento que o seu corpo começou a se deteriorar e aparecer os vermes, foi aí que aquela imagem o impregnou, ele ficou tomado de pânico. E então ele sai do corpo e passa a vagar nas zonas inferiores. Narcisa explica que essa assombração, essas imagens mentais, nada mais são do que o seu próprio corpo em deterioração. Narcisa ainda complementa as informações dizendo que os seus pais, eles possuíam ali muitos méritos espirituais ali na colônia e puderam ajudá-lo intercedendo por ele, e a equipe dos samaritanos que cuida ali nas zonas inferiores, trabalha no resgate das entidades ali no plano espiritual, nas zonas inferiores, eles que são responsáveis por trazer muitos dos espíritos até as câmaras de retificação, elas, segundo André Luiz, eles resgatam Francisco quase que forçosamente, e então ele fica ali sob o tratamento. André Luiz pergunta se os pais ou se alguém veio visitar Francisco, e Narcisa conta que sim, em 2 situações, em 2 momentos, o seu pai conseguiu vir visitar André Luiz, visitar Francisco. E Narcisa ainda conta que o pai de Francisco veio acompanhado de um dos ministros da colônia espiritual Nosso Lar, e que durante aquele momento de visita teve um momento que o ministro precisou ausentar-se devido a um compromisso que ele tinha assumido, e ele precisaria deixar apenas o pai de Francisco ali. Então, nesse momento, ficam na visita apenas o pai de Francisco e Narcisa, acompanhando a situação. Ele pede licença para Narcisa e começa a chorar copiosamente. Ele pede licença e desculpas a Narcisa pelos modos humanos que ele teve ali naquele momento diante da situação e diante também do apego e do carinho que ele tinha pelo filho. Então, naquele momento, Narcisa também se comove de forma profundamente e acaba deixando o pai e filho terem aquele momento. Narcisa comenta que Francisco não reconheceu o pai, ele vivia aquela perturbação muito forte e mal sentia a presença de qualquer pessoa ali naquele momento. Mas, em contrapartida, Narcisa comenta que não sabe o que aconteceu ali, mas depois daquele momento, as crises de Francisco ficaram mais espaçadas e amenas. Narcisa também comenta que o pai de Francisco, ele tinha ali na colônia espiritual Nosso Lar uma missão muito difícil, uma tarefa muito difícil era atribuído a ele, diante também do seu conhecimento e do seu alto nível de consciência espiritual ali e de entrega aos trabalhos para o bem. Esse capítulo particularmente nos revela o quão importante é nós criarmos já uma cultura
de desapego da materialidade, porque nós todos, em um momento ou outro, não estaremos aqui e nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós sabemos apenas que estamos encarnados e que em algum momento essa encarnação será cessada e voltaremos para a pátria espiritual. Mas que o corpo ficará, os bens materiais ficarão, as nossas amizades, da forma material como lidamos com elas, também ficarão aqui. Então é importante nós conhecermos um pouco do plano espiritual, do mundo espiritual, da doutrina espírita, para que nós não sejamos pegos de surpresa de forma repentina. Essas são as nossas observações do vídeo de hoje, essas são as experiências de André Luiz. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo é interessante, pode ajudar alguém, eu peço que compartilhe esse vídeo. Se você tem algo a acrescentar a esse conteúdo, eu peço que deixe nos comentários e, mais uma vez, se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e até o próximo vídeo.